Cara, Lúcifer já começa a leitura com uma dessa, tá? Com uma dessa. Fica aqui. Lembrando, gente, que é um oráculo que eu ainda tô analisando ainda não decorei todos os significados. Gente, eu devo ter uns 6 decks, mais de 6 rolos. Tem uns 10 decks aqui em cima da mesa. Vamos lá. Essa carta aqui, ela é muito interessante, porque ela desafia a dependência, né, de um Deus externo do indivíduo. Ela desafia você a promover a sua força como indivíduo e a confiança em si mesmo, sabe? Não externalizar isso, não ter a necessidade de um Deus para culpar, não é culpar, para responsabilizar, entende? E aqui, essa carta, ela fala que a verdadeira luz emana do autodesenvolvimento e o verdadeiro sol é aquele que ilumina o seu caminho com o brilho da sua própria essência. Do nada, que me deu um susto. Então, assim, aqui a gente já começa muito sobre isso, tá? Pode ser que você seja uma pessoa que tem uma necessidade de externalizar a culpa, externalizar a responsabilidade da sua própria vida. E Lúcifer já te convida num primeiro momento aqui. Eu tirei 3 cartas, mas na primeira carta ele já começa com essa lapada. Olha só, vamos parar de externalizar. Ele tá te desafiando a se responsabilizar pelos seus próprios atos, pelo seu próprio caminho, pelas suas próprias escolhas, sabe? Bom, eu tô na merda porque eu que escolhi. Eu tô melhorando porque eu que tô me empenhando, você entende? Se responsabilizar, se autorresponsabilizar, se autoconhecer, tá? Trabalhar mais a confiança em si mesmo, não depender tanto de uma aprovação externa, de uma aprovação de um Deus, de uma coisa, sabe? Não dependa da aprovação externa. Entenda e trabalhe a confiança em si mesmo, trabalhe a sua própria força como indivíduo nessa natureza, né? E lembrando que a verdadeira luz, ela emana do autodesenvolvimento e o verdadeiro sol é aquele que ilumina o seu caminho com o brilho da sua própria essência, ou seja, você ilumina o seu próprio caminho, você escolhe a sua própria jornada, você tem que ter a responsabilidade pelos seus próprios caminhos, pelos seus próprios desejos, pelos seus próprios defeitos, sabe? Não externalize essa responsabilidade. O caminho luciferiano, ele é muito complicado para algumas pessoas, porque ele força você, né, a olhar pro seu mais íntimo. E às vezes no mais íntimo tem uma sombra bem ruim que a gente finge que não tá vendo. Tem aquele monstro preso no porão que a gente finge não enxergar. E é nessa mesma pegada que Lúcifer te convida a olhar para dentro de si mesmo, para dentro de si mesma e não externalizar a responsabilidade. Não externalizar a responsabilidade. Eu sou assim por conta de fulano, ciclano. Eu escuto muito. Eu sou assim por conta do meu pai, da minha mãe, da minha família. Não, você é assim porque você escolheu ser assim. Porque todos nós temos o poder do livre-arbítrio, da escolha. E a sua essência é você quem escolhe, é você quem molda, tá? E tá na hora de parar de externalizar a responsabilidade. Começar a brilhar com a sua própria luz, a iluminar o seu próprio caminho, tá? A enxergar o seu próprio valor, tá? O seu próprio, a sua própria confiança em si mesmo. Trabalhe isso dentro de você. Eu acho que eu vou ter que fazer 2 partes desse vídeo. Vai ficar meio grande. A carta número 13 do Renascimento. Vamos ver a carta 13. Gente, olha, se vocês não querem tomar lapada, nem peçam pra eu ler pra vocês esse tarô aqui dele, tá? Porque ele não mete palavras, claro, né? Aqui, a inocência no amor convida a amar de coração aberto.
Véus das tradições são cortados, permitindo o renascimento espiritual. A criança traz a transmutação das energias, abrindo caminho para o potencial ilimitado que reside dentro de você. Alcance a sua verdadeira essência na jornada luciferiana. Então aqui a gente vê o que? O véu das tradições são cortados. Aqui provavelmente você é uma pessoa que pode ser muito religiosa, né? Provavelmente, olha só a carta do depois, olha, a cruz, que é os sacrifícios da vida, né, no caminho luciferiano. Então aqui faz muito sentido você não ter que externalizar, né, a responsabilidade, não depender de um Deus externo. Você provavelmente é uma pessoa extremamente religiosa, ou então usa muito da religiosidade. Você pode usar muito o nome de Deus, de uma espiritualidade, seja qual for. Você pode ser uma pessoa que responsabiliza tudo na sua vida pela espiritualidade. Como eu costumo dizer, nem tudo é espiritual. Às vezes é só a carne, sabe? Uma vez eu falei isso com uma menina no mercado, aqui perto de casa. Ela falou assim, porque eu acho que estão fazendo alguma coisa. Eu falei, já parou pra pensar que às vezes não é espiritual? Porque às vezes você andou fazendo um monte de bosta, entendeu? Anda uma vida toda errada, e você está externalizando a culpa dos seus próprios atos, falando que foi a espiritualidade, que foi Deus, que foi isso, que foi aquilo, que é fulano, não sei o que. Mas às vezes é você. Como que tá a tua vida? Tu tá certa? Tu tá fazendo as coisas certas? Tu tá agindo de acordo com o correto? Pra si mesma, pelo menos? Não, porque quando você mente pra si. Você engana a si mesmo. E no caminho da espiritualidade, tudo que a gente faz com o outro, a gente também faz com a gente. A gente é como se fosse um espelho, sabe? Então, assim, quando você externaliza demais, você não se autorresponsabiliza por nada. E você também acaba deixando tudo a Deus dará. Vamos puxar aqui, né, pro chão, por favor, tá? Transmute essa energia e alcance a sua verdadeira essência, tá? Alcance a sua verdadeira essência e abre o seu caminho para o potencial ilimitado que reside dentro de você. Você não pode só externalizar, não botar tudo em cima de um Deus externo. Comece a se responsabilizar. Se a minha vida tá uma merda, a culpa é minha. E o que eu posso fazer para melhorar? Transmute essa energia, mude essa energia a seu favor. Entende? Porque senão você vai continuar na merda e continuar culpando Deus, o diabo, ou seja lá quem for que você culpa, né? A carta 36, que é a carta da cruz, né? Que no baralho cigano é a carta da cruz, e aqui é a carta dos sacrifícios da vida. Essa carta também é muito interessante. Vou mostrar ela de novo pra vocês. Gente, que coisa linda esse baralho, cara. Eu tô apaixonada. Olha esse fundo de deck, que coisa maravilhosa. Vamos lá. Aqui fala sobre dor, né? A dor ser uma aprovação e não uma punição. Justamente isso que eu acabei de falar. Porra, nem tinha lido ainda. Vamos lá. Acreditar é um ato de rebelião, uma celebração da nossa individualidade, da nossa determinação em definir o nosso próprio caminho. Nossas crenças podem ser nossas aliadas ou nossas inimigas, mas a chave é reconhecer a própria responsabilidade nesse processo. Gente, tudo que eu acabei de falar. É reconhecer a responsabilidade, a sua responsabilidade nesse processo, tá? Não é culpar a sua crença, não é externalizar a responsabilidade, sabe? É olhar mais para dentro de si. Acreditar é um ato de rebelião, uma celebração da nossa individualidade, da nossa determinação em definir o nosso próprio caminho. Você é responsável pelo seu próprio caminho, mas ninguém, não é Deus, não é o diabo, não é orixá, não é ninguém, tá? A responsabilidade pela sua jornada é sua. Se tá ruim, melhore. Se tá bom, melhore. Mas aí é contigo. Você entende? Você entende o que eu tô querendo dizer? E no fundo do deck é a carta da buscadora. A carta da buscadora. Tá acabando o meu tempo. Vou ser rapidinho aqui, que é a última carta. Essa carta, ela enfatiza a autoestima, a autonomia e a resiliência.
reafirmando a capacidade individual de forjar o seu próprio caminho, reconhecer a sua força interior e ascender ao seu maior potencial, ou seja, reconheça a sua responsabilidade na sua vida e reconheça a sua própria potência. Reconheça a capacidade que você tem de reafirmar e de forjar o seu próprio caminho, porque a vida é sua, quem escolhe o caminho é você. Se tá ruim, melhore. Se tá bom, melhore, mas faça por você. Lembre-se, não é culpa de ninguém, é só